Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre diagrama de Pareto, uma ferramenta da qualidade muito útil, muito usada nas empresas. Então, nós vamos estudar sobre o que é o diagrama de Pareto, como executar, como fazer esse diagrama de Pareto no Excel. Então, eu vou projetar a tela do Excel para vocês daqui a pouco e vamos montar um diagrama de Pareto juntos. Vamos lá? Então, o que é o diagrama de Pareto, pessoal? O diagrama de Pareto, ele é um diagrama que permite uma fácil visualização e identificação das causas ou problemas mais importantes, possibilitando a concentração de esforços para sanar esses problemas, tá? O diagrama de Pareto, então, ele ajuda a identificar causas básicas dos problemas, aquelas causas primordiais que devem ser resolvidas, solucionadas prioritariamente. Então, a gente vai trabalhar os esforços para resolver aqueles problemas que no momento realmente estão causando algum dano, algum prejuízo à qualidade. É uma forma especial de gráfico de barras que nos permite determinar quais problemas resolver e qual a prioridade desses problemas, tá? É um gráfico de barras junto com um gráfico de linhas. Elaborado a partir de uma lista de verificação, porque a lista de verificação você vai coletar os dados para discutir através do seu brainstorm quais os reais problemas estão acontecendo na qualidade ou qualquer outra forma de coleta de dados. Então, ele é elaborado a partir de uma forma de coleta de dados. É bom que o gráfico de Pareto sempre seja feito sempre de uma forma clara, mostrando sempre a unidade de medida que foi usada nessa coleta de dados. O gráfico de Pareto ele foi desenvolvido por Joseph Juran, um grande estudioso da qualidade, a partir de um estudo elaborado a partir de um estudo de dois economistas, tá? Um italiano e um americano. E o que o estudo falava? O estudo desses economistas falavam que eles estudaram os depósitos do banco de uma cidade e falava que 80% dos depósitos no banco, 80%, eram realizados por apenas 20% dos clientes. Então, 20% dos depósitos eram realizados por 80% desses clientes, ou seja, a grande quantidade de dinheiro da cidade, ela era representada por apenas 20% da população, por 20% daqueles clientes do banco. E aí, Juran pegou esse estudo, desenvolveu o diagrama de Pareto e classificou os problemas da qualidade em muitos triviais e poucos vitais. Ou seja, a maior quantidade dos defeitos da qualidade se refere a poucas causas. Então, a gente vai ter uma seleção de problemas que estão acontecendo na qualidade e a gente vai focar, a partir do diagrama de Pareto, naqueles poucos problemas, né, que realmente estão causando um prejuízo para a qualidade, que são os poucos vitais. Mas eles são poucos problemas, mas eles são vitais para o bom andamento da qualidade. Então, quanto maior a quantidade de defeitos se refere a poucas causas, tá? Então, isso é a proporção 80-20 quando eu trabalho com diagrama de Pareto. 80%, por exemplo, do lucro de uma empresa é causado por apenas 20% de clientes. 80% dos problemas da qualidade são causados por 20% dos defeitos, tá? Então, esse é a resposta em que o diagrama de Pareto vai nos dar. O gráfico, ele então facilita a visualização do que realmente está causando problemas, grandes problemas na empresa. E estes problemas que estão afetando diretamente a qualidade, esses poucos problemas vitais que estão realmente afetando a qualidade, eles podem ser atacados e resolvidos rapidamente.
Deve-se lembrar que a partir do momento que você resolve dois problemas vitais para melhorar a qualidade da empresa, o terceiro, quarto problema, ele vai se tornar o primeiro ou o segundo problema. Por isso que a qualidade é um ciclo, tá? Então, toda vez que a gente resolve algum problema, o ciclo da qualidade deve voltar a acontecer para a gente saber quais agora são os defeitos poucos vitais e que neste momento devem ser atacados. O diagrama de Pareto ele é bom porque ele vai ajudar em uma gama grande de problemas, ele vai ajudar a você decidir quais os problemas realmente devem ser resolvidos prioritariamente. Então, o princípio 80-20 conclui que 20% das ocorrências causam 80% dos problemas. De todas as ocorrências da qualidade que você tem, 20% delas estão causando 80% daquele prejuízo na qualidade. E são essas 20% de ocorrências que devem ser atacados prioritariamente. Por exemplo, a falha de um produto com em torno de 8 observações, né? Com as observações, descobrem-se em torno de 8 causas. O Pareto mostrará que 80% desses problemas que foram observados são provocados por 2 a 3 dessas 8 causas. Tudo bem? E aí, a partir dessa coleta de dados, a gente vai ter o modelo de gráfico. E agora eu vou passar os slides só do passo a passo de como construir o gráfico para a gente chegar em como fazê-lo no Excel. Tudo certo? Aqui a gente tem um exemplo do diagrama de Pareto, tá? Então, aqui eu coloquei o tipo de defeito para vocês visualizarem. Então, a gente tem, por exemplo, 115 frequências aconteceram na tinta trocada, 25 com embalagens lascadas, 50 com a base trocada, o produto fora de especificação 5 vezes, rasgo no balão 15 vezes, erros no corte e solda 5 vezes. O primeiro passo de um diagrama é você ter feito a coleta de dados. Aí a gente segue para o próximo passo. O próximo passo é você ordenar aqueles defeitos em ordem decrescente, tá? Então, você vai refazer a folha de verificação, ordenando os valores em ordem decrescente de grandeza e acrescentar o somatório desses problemas. Então, 115, 50, 25, 15, 5, 5. Você também tem a opção de juntar produto fora da especificação e erros no corte em um item chamado outros, porque eles vão somar 10. Essa parte em vermelho eu mostro como você pode fazer essa classificação no Excel. O segundo passo da montagem da tabela, lembrando aqui que antes da gente fazer o gráfico, a gente precisa dessa tabela pronta. Então, o segundo passo é acrescentar uma coluna com a frequência acumulada. O que é uma frequência acumulada? Você vai somar a frequência linha a linha. Então, a primeira linha não tem o que somar, 115. 115 mais 50, 165. 165 mais 25, 190. E assim sucessivamente, até você chegar no 215. Então, a última linha de erro no corte e solda, neste caso, ela tem que ter a soma igual à soma total da frequência.
O terceiro passo é você acrescentar uma coluna onde serão colocados valores percentuais referente a cada tipo de ocorrência. O que isso significa? Que cada tipo de ocorrência você vai fazer o percentual relativo à frequência e não à frequência acumulada. Em 215, quantos por cento equivale 115? 53,49. Quantos por cento equivale 50? 23,26. E assim sucessivamente. Lembrando que a soma do percentual tem que dar 100. Então, você, às vezes, pode ser preciso que você utilize regra da matemática. O último número até 5, você arredonda para baixo. O último número acima de 5, você arredonda para cima e tem um somatório de 100. O quarto passo é você acumular esses percentuais na última coluna. Então, é o percentual acumulado. Você vai fazer com o percentual acumulado a mesma coisa que você fez com a frequência. Você vai somar as porcentagens. 53,49 na primeira linha, porque eu não tenho que somar. 53,49 mais 23,26, 76,75. 76,75 mais 11,63, 88,38. E assim sucessivamente. E a somatória tem que dar 100 novamente. Tudo bem, pessoal? E aí, no final, a gente vai ter este gráfico, tá? Um gráfico de Pareto, em que o gráfico de barras, ele significa a frequência, e o gráfico de linha, ele significa o percentual acumulado, tá? E aí você tem que ver que o gráfico de Pareto, ele tem eixo X, Y e Z, tudo bem? E agora nós vamos para como executar este gráfico no Excel. Vale lembrar aqui que a teoria do Pareto, ela foi baseada no estudo 80-20. Então, 80% aqui 80% dos defeitos a gente vai selecionar porque eles estão sendo causados por 20% das causas, né? Então, tinta trocada, base trocada e embalagem lascada são os defeitos que equivalem a 80%. Esses devem ser atacados prioritariamente, tudo bem? Para que os problemas da qualidade de imediato sejam solucionados. E aí, quando a gente vai para o Excel, pessoal, eu já tenho uma planilha aqui que eu já montei um gráfico, tá? Mas nós vamos montar novamente. Então, o que vamos apagar este aqui para vocês verem e a gente construir o gráfico, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é trazer a planilha que você montou para o Excel, tudo bem? E aí você vai selecionar, tem duas formas de você fazer o gráfico, tudo bem? Você seleciona a sua tabela, o que você quer, e você vai em inserir gráficos recomendados. Aqui em gráficos recomendados, nessa versão do Excel, ele te dá a opção de um gráfico de Pareto. Selecionar gráficos recomendados. Gráfico de Pareto. Quando você seleciona, o seu gráfico está aqui. Só que essa opção ela aparece quando você seleciona, vamos aumentar. Essa opção ela aparece quando você seleciona toda a tabela, inclusive o somatório que você fez. E aí, se você reparar, você vai ter que alterar alguns dados, porque olha, o somatório ele também está aparecendo aqui e a gente não precisa do somatório. Então, aí você tem que editar este gráfico, tá? Então, você pode apertar com o botão direito em cima dele, formatar série de dados, que ele vai aparecer.
Selecionar dados, não é formatar a série de dados, foi mal. Selecionar dados e esse intervalo da planilha aqui, você vai alterar para este intervalo da planilha. Ok. Aí agora ele fez o seu Pareto apenas com os dados que você precisa, tá? A sua quantidade de defeito, o nome dos defeitos, os tipos e a porcentagem acumulada, o gráfico de linhas e o gráfico de barras. E aí agora você vai formatando, colocando o título, tudo certo. Só que eu acabo não fazendo assim, eu acabo fazendo da forma que eu acho mais tradicional. Eu seleciono os dados que eu preciso, que é o tipo de defeito, quantidade e porcentagem acumulada, sem pegar o somatório, tá? Vou em inserir gráfico. E aí eu venho aqui, ó, em combinação. E aí eu vou inserir um gráfico combinado de barra e linha. Neste gráfico combinado de barra e linha, eu tenho um gráfico de Pareto, só que agora a gente vai editar esse gráfico. Tudo certo? Então a gente vai tentar fazer o passo a passo. Você deve colocar um título, ou se você não quiser, né? Então você vai vir aqui, título do gráfico, vamos colocar gráfico de Pareto. Eu quero adicionar aqui as minhas. Eu quero adicionar meus rótulos de dados, então eu peço para adicionar os rótulos de dados, que ele está aparecendo as quantidades. A gente pode fazer a mesma coisa para a porcentagem acumulada. E aí você pode consertar essa porcentagem acumulada, e ela ficou bem ruim desse jeito, né? Você seleciona aqui e você vem em design gráfico, adicionar elemento gráfico, rótulo de dados, onde você quer, centralizado, à esquerda, à direita, acima. Vamos selecionar acima para ver se melhora. Não melhorou, uns ainda estão bem ruins, ou outros ficaram melhores. E o que você pode fazer? Às vezes, manual, tirar isso de cima do azul para ficar mais visível. Esse daqui, para não causar problema, com 80, a gente traz um pouquinho para cá. E aí você tem os dados, os rótulos adicionados. Ainda com o gráfico selecionado, você vem em adicionar e você vem em títulos dos eixos, tá? A gente vai dar um título para o eixo, tipo de defeito. E aí aqui você pode negritar a página inicial. Vamos negritar e vamos aumentar porque está muito pequeno. Aí é de com vocês. Voltamos aqui para o design gráfico, adicionar elemento gráfico, título do eixo vertical primário, que é o quantidade de defeitos. Vamos padronizar e colocar do mesmo jeito, né? Página inicial. A gente negrita e coloca ele em 12. Gráfico de Pareto, a gente também pode aumentar o título aqui. Então, você pode negritar e ele já está 14. Se vocês perceberem, então, aqui na legenda, a gente pode trocar essa legenda de lugar, no mesmo lugar do design gráfico, tá? Legenda, então vamos colocar ela à direita, por exemplo. Só que vocês perceberam que eu não tô com o meu eixo
Z aqui, que é da porcentagem acumulada. E ele tem que aparecer a um eixo secundário, até porque eu tenho as minhas proporções aqui, né? Então, vamos arrumar essa parte. Aí você tem que vir, só estou ajeitando aqui, porque a hora que eu mudei a legenda, eles mudaram de lugar, né? Então, você vai selecionar o gráfico, tá? Você vai formatar a área do gráfico. E aí, não. Tem erro. Você vai vir aqui no eixo secundário, que é a porcentagem acumulada, tá? Formatar série de dados. Você vai selecionar essa parte alaranjada aqui. Formatar série de dados. E aí vai abrir a caixinha e você vai colocar eixo secundário. Quando você colocar eixo secundário, ele vai aparecer. O eixo secundário apareceu, você verifica se você não tem que organizar aí os seus números, os seus rótulos de dados, tá? E aí você vem com gráfico selecionado, design gráfico, adicionar elemento gráfico. Aqui nos títulos de eixo já apareceu o eixo secundário, né? Então nós queremos colocar o vertical secundário. Ele vai aparecer o título aqui. Nós colocamos porcentagem acumulada. Negrita, para ficar padronizado. Negrita 12, porcentagem acumulada. Você pode aumentar esse gráfico aí, tem que ver como que vai ficar, para ele ficar esteticamente mais bonito, certo? E aí você pode arrumar. Pessoal, esse aqui é o gráfico de Pareto, então ele está me mostrando aqui que eu tenho até 70%, porque aí depois do 70% eu passo direto para o 95%, que 70% dos meus problemas estão sendo causados pelo erro no vácuo e erro na medição do cloro. Então, são os dois problemas que, neste caso, devem ser atacados prioritariamente. Tudo bem? Espero que tenha facilitado. Muito obrigada.